Olha, tanta coisa, né? Excelente, Gabriela, nossa. Só que são Obrigada. tantas questões que agora, né, Zezé, né, Zezé, nós estamos perdidas, tantos pontos, né, Pri? Alguém gostaria de colocar, assim, comentar, fazer alguma colocação, alguma questão? Eu gostaria, se pudesse começar. Ah, comece então, Pri, por favor. Então, primeiro, né, o que eu acho que todo mundo vai concordar, parabéns, Gabriela. Que apresentação Obrigada. clara, rica, que didática excelente, que dicção excelente. E que lindo, Obrigada. né? Que obra bonita é essa? Filha, neném? Né, a questão do ao vivo, né? Então, realmente foi um prazer muito grande te ouvir sobre essa obra. E eu também, né, fui te ouvindo, fui fazendo vários comentários, e eu escrevi alguma coisa, e em seguida você falava sobre aquilo. Eu achei que você, eu recuperando na minha cabeça, você trazendo para nós aqui alguns estudos que nós já fizemos, mas Uhum. algumas coisas que eu fui anotando aqui muito brevemente, né, que quando você coloca da questão da memória, memória de uma desmemória, nesse momento já me veio à cabeça a questão da ficcionalização da memória, né? Que é algo que, Uhum. quando se escreve memória, não é algo da qual a gente consegue fugir, né? Então, acredito que quando se coloca uma memória no papel, não deixa de ser, em uma certa medida, uma desmemória. Você trouxe ali no começo alguns teóricos, né, que postularam algumas noções sobre esse gênero muito problemático que é a autobiografia, né? E trouxe alguns que, em algumas ocasiões, eu também cheguei a estudar, como Lejeune, por exemplo, que você traz, e fala, né, da questão que ele descreveu o pacto autobiográfico, Uhum. e após alguns anos, né, décadas, eu não sei, ele teve que rever o É, próprio conceito, porque existiam alguns critérios que as autos, que as obras deveriam seguir para ser chamadas de autobiográficas, que daí, num certo momento, já pareceram insuficientes, né? Então, eu não acho, né, a gente acompanhando alguma teoria, que realmente exista alguma teoria que consiga abarcar, porque é um gênero muito problemático. Tem no livro da Beatriz Sarlo, né, no Tempo Passado, ela vai falar muito sobre essa questão da memória, principalmente quando ela fala sobre essa obra produzida pelos filhos pós-ditatoriais. E ela vai Uhum. trazer alguns teóricos falando sobre essas narrativas de memória. E ela traz um estudioso, né, que se chama o Paul Deman, Sim. e ele coloca ela recuperando, né, o Paul Deman, e dizendo que ele já postulava que a autobiografia ela é um gênero muito difícil de ser escrito, porque quando nós vamos escrever sobre uma história vivida, uma experiência de vida, esse sujeito que diz eu na narrativa já está fora do tempo e do espaço daquele eu que uhum. está narrado. Então já Exato. não tem como fugir dessa questão da ficcionalização. Uhum. E Exatamente. também tem, né, uma outra escritora argentina que também eu vou até citar rapidinho aqui deixa eu ver se eu encontro. Rapidinho, a Silvia Molloy, que ela vai falar também dessa escrita de autobiografia, que seria uma escrita, na verdade, impossível, porque escrever uma autobiografia é um voltar a contar,
porque a vida que está servindo como referencial já é uma construção. Então, o que ela fala, que eu acho bastante interessante? Ela diz assim, num livro dela que chama Articulações. Não, Desarticulações, não lembro, gente, a tradução. Depois eu tento recuperar para vocês. A vida é sempre necessariamente relato. Relato que contamos a nós mesmos, como sujeitos, por meio da rememoração. Relato que ouvimos contar ou que lemos, quando se trata de vidas alheias. Portanto, dizer que a autobiografia é o mais referencial dos gêneros, entendendo por referência uma alusão ingênua a uma realidade, a fatos concretos e verificáveis, é, em certo sentido, formular mal a questão. Então, por isso que ela fala nesse livro que é sempre colocar uma figura que já não existe mais na autobiografia. E daí eu percebi que o que eu achei muito interessante nessa obra, e eu escrevi, deixa eu ver onde que eu escrevi aqui, que você traz, né, o que eu acho que é um dispositivo literário muito interessante para trazer para a autobiografia, que é essa alternância entre um eu que narra e um eu que é narrado, esse eu e o primeira e terceira pessoa. Me parece que ele, quando lança mão desse artifício, ele está desmascarando as questões problemáticas de se escrever sobre uma vida que se viveu. E quando você traz que o Bourdieu, né, que fala dessa questão da ilusão retórica, eu acredito que ele transforma essa ilusão retórica em dispositivo literário. Então, me parece que aí eu acho que é um dos grandes momentos estéticos dessa obra, me pareceu. E também, quando eu estava escrevendo aqui, falei, gente, a ficção, daí você logo recuperou o Rancière. Porque quando você fala, né, do Bourdieu que está falando de uma organização para o narrado, que existe essa necessidade da organização, o Rancière disse isso. Ele disse que nós precisamos tornar os fatos inteligíveis. E a isso ele chamou de ficção. Então, eu não acredito que seja possível você pretender escrever uma biografia, ou, né, assim, escrever uma autobiografia sem lançar mão da ficção, porque a ficção é o que vai dar essa organização inteligível e de transformar esses acontecimentos em partilháveis. Então, eu já escrevi aqui, é o Rancière, né? Na própria postulação que ele faz de ficção, né? Que não é o oposto de verdade ou mentira, não cabe nessa discussão. E finalmente, né? Você também falando, e eu lembrando da obra do Chico Buarque, né? Que a Elaine também já estudou, né? E ali traz muito essa questão da memória, né? De um velho centenário tentando recuperar as suas memórias. E em muitos momentos dessa narrativa, ele falou assim, não, eu ainda não narrei. Então, isso ainda não aconteceu. Porque os acontecimentos, para serem, é como se os acontecimentos só pudessem se tornar de fato acontecimentos só depois deles serem submetidos para uma narração. Então, bom, Isso é eu acho Riquet que... purinho. A Zezé pode confirmar, me corrigir se eu estiver errada. Mas isso é Riquet purinho. Tá, entendi. Que é aquela ideia de que nós precisamos da narrativa como um recurso
para a organização dos eventos e para até uma reordenação cognitiva, falando de um aspecto não é menos literário aqui, até mais cognitivo, de percepção do mundo, a partir da ordenação dos eventos do mundo empírico pela construção de uma narrativa. Então, eu consigo observar os eventos do mundo, seja uma flor, eu coloquei a semente, e depois eu joguei água, e aquilo brotou, e depois virou uma flor, e aquela flor cresceu. Eu crio uma narrativa sobre esses eventos, para que eles sejam inteligíveis também. Inteligíveis. Eu acho que isso tudo que você colocou, Pri, é perfeitamente, estou 100% de acordo. Vem justamente quando eu trouxe o dicionário e as definições de autobiografia, é porque era mesmo para a gente problematizar aquilo tudo. Exatamente. Não dá para não passar por ela. Gênero, porque esse é um gênero extremamente problemático, não é? Então... E eu achei muito interessante, né, assim, e não é à toa que quando ele lesiona a zona que possibilita a criação, ele perde a memória, porque não existe memória sem essa capacidade de fabulação, sem a ficcionalização. Então, assim, eu vou ter que ser muito honesta, já falei isso para Maria Rosa, eu não consegui ler a obra, eu acho que todo mundo aqui entende que, né, a minha vida não foi muito fácil no último mês. Então, assim, mas eu falei, eu quero participar, porque eu acho que quero muito, agora mais do que nunca, eu vou atrás para comprar, porque eu quero ter, mas, assim, a partir da sua exposição, já suscitou tanta questão interessante, né? Então, tô louquinha para ler. E pelos fragmentos que você selecionou, a obra deve ser realmente muito, muito interessante. Então, adorei, gente. Muito bom. Mas eu queria levantar uma outra questão, que é uma questão de fronteira entre a literatura e a medicina, que eu achei muito interessante. Tem a ver com o que a Pri falou, o fato de perder a memória e perder a capacidade de fala, de comunicação. Quer dizer, a memória está ligada à linguagem, né? E a capacidade de invenção. Então, isso eu achei interessante, né? Porque aí você trouxe um caso que também é clínico. Então, está nesse lugar. E outra coisa, que eu acho que até às vezes vai entrar, essa coisa de o eu, porque quando você entrou falando que o narrador, o autor e a personagem são todos idênticos, que é o que fala o Legene lá atrás, falei, não, né? Você tem uma lacuna aí, grande. E aí, pensando no Benveniste, quando ele fala que no discurso, o eu não vincula ao ser biográfico, mas é um ser linguístico, né? São os deíticos, né? Então, isso já mostra que não há essa equivalência, né? Então, tem isso e tem também o Agamben, que sempre eu trago isso, né, Pri? O Agamben, por exemplo, aquilo que a Gabriela falou, que você só pode narrar depois que aconteceu, porque então há um movimento do presente para o passado, e que Memórias Póstumas poderia ser um exemplo. Eu acho que não é isto. A Memórias Póstumas é o presente. Quer dizer, aquilo que foi, o Agamben diz isso, né? Que o legal é você considerar o passado como contingência. O que foi está irrecuperável. Ou então você vai inventar o passado, né? Naquilo que está sendo agora. Então, a memória ela está sendo feita no momento da escrita. Então, tem isso, e também, né, Gabriela, quanto que representou esse livro para a cura dele, né? Porque ele conseguiu, pela narração, se sentir outra vez potente, inventivo, né? Então, acho que tudo Sim, é o primeiro livro que ele publica depois do acidente. Depois do acidente. Mas muito interessante. E que autor, né? E a querela com o Saramago, que eu não sabia disso.
Ai, muita história, Gostei disso. muita água passou debaixo dessa ponte. Nossa, não imaginava. Não é? Adoro uma Essa fofoca história é pesada. literária, gente. É muito É legal. ótimo, tem muita história, tem capa de revista, com um virado para um lado, o outro virado para o outro lado. É Nossa, mesmo. olha só, Uhum. olha só. Os dois Joséis, assim, É. era real. Não, se era real para eles, é outra história. Eu, quando conversei com a Pilar Del Rio, que eu tive essa chance, né, tipo, e foi muito, muito. Eu era apenas uma jovenzinha no começo do doutorado, e eu ia apresentar um trabalho sobre uma crítica que o José Saramago fez sobre o Delfim do José Cardoso Pires, que foi uma crítica duríssima. Ele, nossa, falou muito mal. E depois, nos Cadernos de Lanzarote, ele se arrepende dessa crítica que fez no passado. E eu fui apresentar isso num congresso, que era o Congresso de Saramago 20 anos com o Nobel, e quem estava na primeira fila assistindo a minha apresentação era Pilar Del Rio. Ah, meu E Deus. eu me tremia toda. Bem, e depois de fazer aquela apresentação polêmica e dizer que Saramago estava errado na análise, Nossa. a Pilar veio, fez perguntar e comentar e dizer que aquilo que ela se ressentia muito de uma certa exploração midiática que foi feita durante muitos anos dessa falsa rixa dos dois, como se eles não tivessem problemas um com o outro, é que eles não tinham uma relação amigável. O Saramago era um pouco uma pessoa assim, mais na dele, mais quieto, e o Carlos Pires era uma figura da noite, andava por aí cheio, armava briga no bar, Ah, uma outra pessoa, uma outra personalidade, que eles não tinham muita relação, mas que não tinham efetivamente nenhuma rixa, mas que a mídia explorou muito isso, porque vendia jornal com isso. Eram as celebridades da época, né? as celebridades. Nossa, que legal. Não, e também, Gabriela, muito interessante você ter trazido esse filme, que aí ficou claro, né? Esses momentos que não existiam na vida dele foram recriados, né? Muito legal. Uhum. E Então, olha quantos aspectos para você observar na sua apresentação. Riquíssima mesmo. Que trouxe elos com Obrigada, coisas Rafa. que nós fizemos e com outras reflexões que vamos fazer ainda. Né? Então, alguém mais queria se colocar? Zezinha, que mais que gostaria de comentar alguma coisa aí? O microfone está desligado, Zezé. Agora. Sim. Então, a temática que a Gabriela trouxe, tão brilhante aqui, é de extrema importância para a ficção. Traz uma questão que que me intriga, sempre me intrigou ao ensinar literatura brasileira, na nossa pós-graduação, para chegar a um conceito de ficção, né? E me lembro, né, Maria Rosa, quem trouxe para nós José Cardoso Pires foi o Fernando Secolin. Foram as primeiras leituras, bem para trás no tempo, né, que o motivava a trabalhar esse conceito ficcional da autobiografia, né? A autobiografia é realmente um gênero complexo e sofreu mutações ao lado das teorias que avançaram, né? Principalmente em relação à plausibilidade da ficção.
Há um autor, que eu não me lembro agora o nome, até tem um artigo, acho que está na revista Fronteiras, bem para trás também, que mostra a plausibilidade como ficcional. O que quer dizer, né? Quer dizer que, assim como eu vejo, posso estar sendo relativa nessa minha fala, mas a ficção é um produto da memória. Ela é um produto da memória porque, como Rosa disse, o passado é morto. Acontece e morre. Ele fica lá atrás. O que traz esse passado? É a memória pelas imagens que a vida deixou ali gravadas, né? A memória, eu já li em vários autores, é puramente imagem. Isso não podemos esquecer. Ela não não tem outra representação. E em sendo imagem, nós sabemos, Rosa e eu temos discutido muito isso, a imagem é um estar sendo que não é. Ela é e não é. Mas ela sugere, né? Por isso que, para trazer o passado, é necessário estar, ou ter, né? Esse movimento da memória, que é o presente, voltado para o passado. Né? O passado, ele deixa de existir. Ele apenas sugere à memória uma similaridade. É o eixo da similaridade que vai agora atuar na relembrança, né? Que muitos estudam separadamente, né? Como uma segunda memória que recupera o passado. Então, essa passagem é a ficcionalização, em se fazer um discurso enunciado. Porque, como outros autores falam, esse retomar do passado, ele é uma nova seleção, sofre uma nova seleção, sofre uma outra combinação. Porque o deslocamento do eu que narra, como agora a Rosa lembrou, Benveniste já justifica. O eu é deslocável, ele é apenas linguístico. Então, eu penso assim, vocês podem me ajudar a continuar, que esse eu anônimo, né, é que é o responsável pela nova gestão, pela retomada dessa memória. Né? Então, aí, esse jogo entre os eus vários que vão sugerir, né, uma ficção. E, no caso do José Cardoso Pires, demonstrado pela Gabriela, há uma perda desse eu, né? Jogador desconhecido. Desculpe. Há uma retomada desse eu perdido no passado por outros eus, né, ficcionais. Então, é interessante ver essa enunciação recriando, né, rememorando uma vida, vamos dizer, interrompida, uma vida cortada, uma vida ceifada, né? Mas sendo substituída por um metaficção. Acredito que o filme, não conheço, vi apenas agora, ele faça esse trabalho de revisão, de retomada
esse eu possível, né? Até clinicamente, né? Mostrando a impotência até de uma recuperação clínica, né? Porque o trabalho é linguístico mesmo, é um trabalho de fala, um trabalho de memória que vai falar, né? E torna, melhor dizendo, fechando, plausível essa ficção. A ficção é a pura plausibilidade da realidade. A Gabriela trouxe um assunto que merece ser continuado, sabe? Merece ser mais aberto, mais claro, que não, falar de ficção não é fácil. E na verdade, é invenção mesmo. Sabe? A realidade não existe, sabemos. Né? Essa realidade é o produto de uma enunciação de imagens de nossa memória. É difícil dizer isso, né? Que eu acho que aí os autores ficcionistas têm as suas estratégias de invenção, né? Aí está o nicho da invenção, né? Diferenciado em cada escritor. Né? Mas, assim, Gabriela, merece a continuidade dessa problemática que você abriu muito bem, né? Não perdeu o fio dessa questão enunciativa, né? E nos coloca uma pergunta. Então, que escritura é essa? Né? Como é que podemos fazer distinções das diferentes escrituras entre Saramago, José Cardoso Pires e outros? Né? Zezé desculpa, eu interrompi. Não, é isso. Eu acho que a gente cai no nicho da escritura, sabe? E uma coisa que você disse, Zezé, que eu acho que é muito interessante de pensar quando nós vemos uma obra que já problematiza tanto, como nós falamos, não é? A ideia do eu e do outro, sou eu que narro, quem é o eu, essa questão referencial que é, nesse livro, levada ao extremo, não é? Nós temos talvez o avanço ou a escalada dessa problemática quando ela é adaptada para outra mídia. Porque se isso já era um problema quando nós falávamos do livro da memória escrita, não é? E novamente, quando um autor escreve a sua memória, ele já se afasta, ele já é um outro, né? Ele já se afasta, ele já é um outro e aqui é um outro do outro, né? Quando esse texto é adaptado para o cinema, será que nós podemos realmente falar daquela coincidência entre autor, narrador e personagem? Um narrador morreu, a gente está falando de cinema, então nós já não estamos tratando do âmbito da narração, mas da mostração, não é? Aqueles termos narration, monstration, não é? Que o cinema vai utilizar o recurso da monstration mais do que o do narration. Ele não vai dizer, eu estava atordoado naquelas luzes brancas. Não, as luzes serão brancas e vamos ver um ator atordoado. Isso não vai ser descrito com palavras, não é? É a visualidade da coisa. Novamente, temos um ator que interpreta aquela personagem chamada José Cardoso Pires. Então, aqui, ele vira definitivamente personagem. Exatamente. A dimensão da autoria,
a dimensão do narrador fica mesmo em segundo plano, fica abandonada. E o que é muito interessante nisso tudo é que o José Cardoso Pires tinha por prática se inspirar em pessoas reais para criar personagens. Ele olhava para tem um filósofo, o Marcel Gauchet, um filósofo historiador, e que ele tinha uma anotação num caderninho com a foto, um recorte de jornal, com a foto desse filósofo, que ele rabiscava uma Bárbara e colocou embaixo Amadeu Fragoso, personagem para Alexandra Alfa. Então ele pegava as pessoas da realidade e adaptava, transformava essas pessoas em personagens. E aqui o feitiço virou contra o feiticeiro, não é? Ele virou uma personagem. E uma das coisas mais interessantes que eu acho que o diretor dessa obra fez é que o ator que faz o José Cardoso Pires é o mesmo ator que faz o narrador do Delfim. E isso já é outra conversa, porque no Delfim existe ali um narrador, não diz quem é, mas diz que escreveu um livro chamado Anjo Ancorado. Então ele já remete para a figura de fora do texto. O narrador faz isso. E depois o diretor escolhe para fazer o personagem de José Cardoso Pires, o autor que faz a personagem sem nome do Delfim, que em nenhum momento se anuncia. Então, cria uma bola de neve. Nós temos um grande efeito de bola de neve aqui, a partir da obra que, pela sua qualidade, como o autor não é, explicitou, pela sua qualidade de obra aberta, de querer ser ambíguo, porque ele considerava que a narrativa não devia ser autoritária, impositiva, ela devia ser um espaço para a criação livre. A literatura devia ser uma segunda criação, então ela devia deixar espaço para a ambiguidade. Ele, ao fazer esse movimento na sua própria obra, as repercussões são também dessa natureza. E é muito, para mim, pelo menos, é muito intrigante. E ainda bem, porque eu demorei 7 anos para terminar o doutorado sobre esse autor. Também pensar assim que eu vejo assim, né? A partir do que você acabou de falar, né? A busca da imagem, sabe? O romance ele busca febrilmente a imagem. Acho que é o sonho de todo escritor sair e aí eu acho a superioridade da arte literária. Para mim ela é o máximo das artes, porque é um trabalho de colocar a palavra ao nível de uma imagem que é voltar à sua origem, né? E a renovação da significância cígnica da imagem. Isso está na semiótica, que é o sonho do signo, né? Ele chegar a ser ele se esvazia para receber a terceiridade da realidade. Senão, ele não transforma a realidade, ele não sugere essa plausibilidade da realidade. Mas aí, estou achando outra coisa que eu acho que é importante dizer. Isso tudo que está sendo falado, pensando no Walter Benjamin, tem a ver com a noção de história, né? Porque ele difere história e memória de rememoração, não são idênticas, né? Então, quando você fala em biografia, você não está falando de memória para ele, você está falando de rememoração. E o que implica rememoração? Implica o esquecimento. E a invenção, como tem lacuna, você inventa. E então, o conceito de história que ele questiona é a história que quer produzir aquilo que foi. É isso que ele fala, né? Ele fala no ensaio dele
sobre o conceito de história, que o historiador materialista, que é o que ele está propondo, não é aquele que deve dizer aquilo que aconteceu. Esse não interessa, né? Então, o interesse está nas lacunas, nas intermitências, naquilo que aparece, que não é um movimento determinista de causas e efeitos, né? E isso, para ele, é a rememoração. Então, eu acho que esse trabalho de biografia, acho que é um biografema. Eu não sei quem falou, foi numa orientação. Da onde vem o conceito de biografema? Vem do Barthes, né? Eu acho que uma coisa, você conhece esse conceito, Gabi, de biografema, não biografia? Eu acho muito, é uma diferença, mas muito pertinente para a leitura desse texto, que vem do Barthes. Não conheço, Rosa, já anotei aqui, porque, pois é, essa noção do Barthes eu não conhecia. Eu fui mesmo por uma escola assim mais tradicional, justamente para depois nós debatermos, não é, esses conceitos tradicionais, e não entrei por aí, mas acho que já sabendo dos emas, não é, do Barthes, associando com a biografia, acho que sim, acho que é um ponto muito interessante de se explorar. Uhum. O livro é Barthes por ele mesmo. É um livrinho fino, pequeno, que ele toca nessa questão do biografia, né? Biografia. Mas, assim, muito bem, eu acho que vejam como há, né, conceitos aí implícitos que nós estamos tocando, mas muito importantes mesmo para entender a ficção, né? Uhum. Certo. Muito bom, né, gente? Olha quanta coisa. Você viu, Gabriela, que você provocou? A Gabriela levantou. Né? Ai, eu demorei tanto, desculpa pelo tempo, porque quando Não, foi bom porque não era um autor previsto, né? A gente não tem esse conhecimento, e você trouxe isso. Eu acho que foi fundamental, todos os dados que você trouxe da biografia dele, né, foram importantes. Aqui, o caso que gerou esse livro, perda da memória, perda da linguagem, foi muito importante. Isso, a história dele como autor, né? Quem ele é, que figura ele é, essa, sei lá, essa invenção, essa disputa ele e Saramago, que é verdade que você falou. Imagina, ele que venceu aquela escolha, aquela premiação, e no entanto a gente não conhece a obra, foi esquecida, conhece a de Saramago, não é? Então essas coisas, eu acho que nós não sabíamos, você trouxe, isso é fundamental, é ótimo, você é muito clara. Obrigada, Rosa, Precisos, né? O filme, trazer isso, já pensando nessa transmedialidade. É importante. Quando que você muda de porta, o que acontece, né? Eu ainda acho assim, quero chamar a atenção, né? Eu privilegio a ficção literária, verbal, sabe? Acho que é o máximo que a potencialidade da palavra pode nos dar, nos oferecer, enquanto criação, pela palavra, né? Onde a linguagem cria a sua história própria, né? E creio que a luta do romancista é esta, chegar a inovar essa transição entre a palavra e a imagem. Porque para renovar a palavra é somente pela imagem. Claro que ela é sugerida pelo passado. Falamos, o passado morreu, mas ele sugere também. Ele não morreu total. Ele ainda está lá, latente na memória, buscando ser uma imagem. Em permanente
renovação, né? Porque a vida continua. E o que, como? Pelo presente do discurso do narratário. Então, o narrador é esse eu, né, que busca a renovação da mensagem do passado pela enunciação de novas imagens. Isaías, é importante a imagem do sucateiro, né? Do narrador juntando restos. Isso eu acho fundamental. Eu acho que essa é a mais diferença. A reminiscência, ela é feita de restos, né? Sim. Pedaços. E esse é o narrador, que narra o esquecido, as lacunas. Então, tem muito a ver com o sucateiro, o bricoler. Ele vai combinar, pegar pedaços e construir um outro objeto a partir daí, um outro ser, né? Mas feito de restos. E é o que a imagem de história, lembra o anjo da história? Sim. Né? Ele olha e o que ele vê? Ele vê o espólio. Né? Então, cada vitória, você olha e vê atrás os restos. Né? Machado interessante. Fala isso, né, Rosa? Machado fala. O resto é resto. Né? Ele tem um momento lá que ele... Aí fala da metáfora do resto. Importante, né? É o que fica. Mas fica não igual, né? Já é resto, então nunca é uma perda total, né? Nenhuma visibilidade total. Muito legal. Alguém mais queria colocar? A Paola, o Zé, quem mais? Elaine. Eu só queria agradecer pela generosidade da Gabriela, muito legal, aprendi muito, e os encontros são sempre ótimos, só isso. Gostaria de agradecer também, gente. Estou chegando hoje, né, já foi recebido com essa apresentação maravilhosa. Parabéns, Gabriela, parabéns a Priscila pelas colocações, a professora Zezé e a professora Maria Rosa. Muito obrigado, gente. Prazer em recebê-lo, José Welton, aqui conosco, né, Maria Rosa? Nós sempre gostamos de receber os pesquisadores novos, né, com seus novos pensamentos também, viu? Uma boa entrada para você. Obrigado. Elaine, queria colocar alguma coisa, Elaine? Onde estás? Elaine saiu, ela precisou dar aula. Ela vai dar aula. Então, alguma questão mais vocês teriam? Gabriela, gostaria de colocar algo mais? Eu queria agradecer o debate também, o espaço, as contribuições, porque, como vocês sabem, né, foi o autor que eu trabalhei no meu doutorado, então é um passado muito presente na minha vida. Então, essas contribuições são sempre muito generosas para que uma pessoa, para que eu possa também atualizar e pensar a partir de novos ângulos, porque é natural que, fazendo uma pesquisa durante muito tempo, tão direcionada, que nós já estejamos assim, um bocado condicionados a fazer as coisas num certo formato. Então, esse debate, essa discussão, traz sempre, eu saio daqui sempre muito enriquecida e sempre com novas ideias e outras formas de pensar, obras que eu amo, e eu acho que nesse sentido eu só tenho a agradecer pela generosidade de todas e todos.